Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Iniciamos nossa quinta semana. Nós vamos começar a focar nossas orações pelo Brasil, entendendo a nossa nação como Samaria, dentro de Atos 1:8, quando a gente fala lá e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, entendendo aqui o Brasil como a nossa Samaria. Então, nessa semana, o nosso enfoque será a nação brasileira, olhando para o mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Verificamos que Samaria era uma região ao norte da Judéia. Não era um país, mas no estabelecimento da nossa estratégia, podemos considerar o nosso país como a nossa Samaria. A igreja brasileira é uma das igrejas que mais crescem no mundo. Nós louvamos a Deus pelo crescimento das igrejas evangélicas no Brasil. Nos anos 50, por exemplo, o número de evangélicos era tão pequeno que havia discriminação e até perseguição na nossa pátria. Até mesmo aqui em Cambé, a igreja aqui antigamente vivia com os vidros quebrados, por conta das pessoas que jogavam pedras intencionalmente. Não eram pessoas de rua, mas pessoas da igreja católica, que não aceitavam a igreja aqui na cidade. Precisou aí fazer uma reunião, definir para que essa situação se resolvesse. Tamanha a discriminação que acontecia aí na época, no início. Hoje realmente há um movimento crescente, a igreja evangélica brasileira está praticamente com 27% da população brasileira e está em franca ascensão e crescimento dentro da nossa nação. Mas ainda há muito o que fazer na evangelização do Brasil. Em primeiro lugar, falta um discipulado sério, conforme o pastor aqui coloca. A igreja evangélica brasileira tem crescido numericamente, mas pelas atitudes e influência na nação, percebe-se uma falta de maturidade e compromisso com Deus e sua palavra. São poucas as igrejas que fazem um discipulado sério e que pregam todo o conceito, principalmente os princípios e mandamentos da palavra. Aqui a gente pode entender até uma expressão que John Stott utiliza, o paradoxo de Stott, com relação à igreja brasileira e em alguns outros lugares do mundo, como um grande lago raso, um lago que cresce cada vez mais, mas sem profundidade. Isso é talvez o retrato da igreja evangélica brasileira, que já foi aqui colocada pelo pastor Edson, já há alguns anos atrás, e que continua sendo sim uma realidade na nossa nação, no nosso país, uma igreja que cresce em números, mas que precisa ainda amadurecer mais, para que a gente possa ver problemas da nossa sociedade sendo resolvidos, como relação a questões econômicas, questões sociais. A gente ainda não viu tanta evolução assim em nosso país. Em segundo lugar, a gente crê que Deus tem um plano para o Brasil. Deus ama as nações e quer ver o seu reino plantado em cada país. Segundo o autor, há algo especial na nação brasileira. A igreja está crescendo. A economia brasileira é considerada sempre uma das mais crescentes do planeta. A nação brasileira possui uma liderança na América Latina e o respeito das demais nações do mundo. Com certeza Deus quer abençoar a sua igreja no Brasil para que ela seja uma bênção para o mundo. O povo brasileiro, inclusive, ele é muito bem recebido nas nações ao redor do mundo. Quando vêm brasileiros viajando ou em missões, mas de uma forma disfarçada, em nações mais fechadas, ao saberem que são brasileiros, existe uma grande acessibilidade por conta do esporte, do futebol. Os brasileiros são muito bem vistos nos países ao redor do mundo. E em terceiro lugar, as necessidades do Brasil. Então nós temos aí sites, informações que falam um pouquinho sobre essas necessidades no Brasil. Nós temos compartilhado aí sobre a presença da Igreja Presbiteriana no Brasil, nas cidades no Paraná e no Brasil. No nosso site, inclusive, existe ali um artigo, um informativo que a gente compartilhou, demonstrando alguns desafios no Paraná e em nossa nação como um todo. A gente compartilhou recentemente aí uma avaliação sobre os movimentos da igreja evangélica no Brasil, do pastor Paulo Won. A gente complementou um pouquinho com algumas informações ali, atualizou com algumas informações. E recentemente a gente colocou também um informativo sobre a presença da igreja presbiteriana no Brasil em algumas localidades da nossa nação. O Estado brasileiro que possui menos igrejas presbiterianas no Brasil hoje é o estado do Piauí.
91% das cidades no Piauí não possui nenhuma igreja presbiteriana. Olhando para os próximos colocados, o segundo estado, né, onde tem menos presença de igrejas presbiterianas, é o estado do Rio Grande do Sul. 89% das cidades do Rio Grande do Sul não possuem presença de igreja presbiteriana nas suas cidades, né? Então, né, nas suas regiões, nas suas localidades. Tanto que foi aprovado recentemente a implantação do seminário, né, uma extensão do seminário no Rio Grande do Sul, o seminário presbiteriano, para preparar obreiros e líderes que estejam de lá, que sejam de lá, para que seja feito um trabalho de evangelização nessa região e nesse estado. O terceiro estado com menos igrejas presbiterianas, sabe qual é? É o estado de Santa Catarina, aqui também, do nosso lado, na região sul. O estado de Santa Catarina tem 76% das suas cidades não possuem igreja presbiteriana do Brasil. Também, então vejam que os dois estados aqui da região sul carecem, né, muito, né, da nossa ação como igreja presbiteriana. Temos outros lugares, outros estados aí, mas realmente há uma grande necessidade de trabalharmos essa realidade nas nossas regiões para vermos sim um grande crescimento em nossa nação. Há também aqui, como necessidades, é destacado também a questão das tribos indígenas. Nós temos aí mais de 300 etnias indígenas em nosso país, são nações indígenas que vivem dentro do território brasileiro. E dessas etnias, não são todas que possuem a presença missionária, né? Então, nós temos aí a grande maioria dessas etnias indígenas também carecem de presença missionária, de presença do evangelho nessas tribos. Nós precisamos, como cristãos, alcançar toda a nossa pátria e orar, planejar e desenvolver estratégias para essa região. Dentre os menos evangelizados encontraremos os extremamente ricos e os extremamente pobres também na nossa nação, né? Precisamos também apoiar os ministérios que procuram alcançar os índios, os ribeirinhos, os sertanejos, os quilombolas, né? Nós temos aí a Missão Quilombo, né, da Neidinha, que tem feito esse trabalho. Existem missionários da APMT que estão desenvolvendo trabalhos também com os quilombolas, com os ribeirinhos, com os indígenas. Também temos os ciganos, que é uma outra grande nação dentro da nossa nação que precisa também da nossa ação. Ore agora, motivos de oração pessoal, ore por você. Peça a Deus que encha o seu coração de amor pela nação brasileira. Em segundo lugar, consagre a sua vida a Deus em favor do Brasil. Em terceiro lugar, peça a Deus que o encha com o poder do Espírito Santo. Agora, motivos de intercessão, ore pelos outros. Ore pelas igrejas do Brasil para que assumam responsabilidade de evangelizar toda a nação. Em segundo lugar, ore pela região Nordeste, pela região Sul, pelas tribos indígenas no Brasil e pelas minorias que existem em nossa nação, como os quilombolas, como os ribeirinhos, como os ciganos e tantas outras nações dentro da nossa nação. E em terceiro lugar, ore por um avivamento espiritual que leve a igreja brasileira a plantar igrejas em toda a nação. Versículo para memorizar, versículo novo, mas não menos conhecido, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus abençoe e até mais.